Fala, senhores, muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma aula online, tá? E hoje a gente vai dar continuidade a um outro sistema, que é um dos sistemas muito importantes, principalmente para a nossa reprodução humana, tá? E é um pouco extenso, a segunda área de atuação que eu pretendo, né, fazer formação futuramente, que é a área de atuação no sistema reprodutor humano, no sistema sexual também, né? Tratar de disfunções urinárias, disfunções sexuais e disfunções dolorosas nessa região, tá? Nesses aparelhos também, beleza? Então, é um tema muito interessante, muito abrangente. Adoraria depois, posteriormente, fazer uma videochamada com vocês na sexta-feira, tá? Para a gente poder discorrer algumas dúvidas sobre tal assunto. Não vai demorar muito não, cerca de 30 minutos, eu acho que já seria o suficiente, tá bom? E a gente combina no grupo posteriormente, tá? Então bora lá, sem mais delongas, vamos começar hoje a nossa videoaula. E a gente vai falar hoje sobre o sistema genital, né, do ser humano, tanto masculino quanto feminino. Primeiro a gente vai falar algumas generalidades, tá? Algumas particularidades com relação a eles, e depois vamos discorrer cada um separadamente, com as suas especificidades, beleza? Então, começando basicamente, o sistema genital do ser humano tem algumas diferenças entre o homem e a mulher, isso todo mundo já sabe, obviamente, né? E a primeira coisa que a gente aprende durante a infância é que o meu órgão genital é diferente do órgão genital de uma mulher, no caso uma menina, né? A primeira curiosidade, e mamãe, é diferente, né? Quando a gente olha, então é uma das primeiras coisas que a gente acaba aprendendo, beleza? Então a gente já sabe que tem suas particularidades, são diferentes, né? Nós temos dois tipos de células reprodutoras que cada um produz, né? Que no homem seria o espermatozoide, na mulher é o óvulo, e essas células nós podemos chamar também de gametas. O gameta masculino é o espermatozoide, a gente aprendeu lá na aula de biologia no ensino médio, daí a importância de aprender lá as matérias bases, né, de biologia, para poder entender. Quando chegar aqui já está tudo mais fácil, já está tudo já familiarizado. Então, a célula produtora masculina é o espermatozoide e a célula produtora feminina é o óvulo. Nós podemos chamar também de gameta masculino e gameta feminino, beleza? Uma célula comum de cada um desses apresenta metade dos cromossomos de uma célula comum, beleza? Se não me engano, são 30, tá? Cada célula humana tem 32 cromossomos, que dá a origem dos nossos genes, né? Dentro do cromossomo, nós temos os genes, né? O nosso código de DNA, beleza? Só que no espermatozoide e no óvulo, nós temos apenas metade, beleza? Então serão 16 cromossomos. Por que isso, professor? Por que no gameta, na célula reprodutora, a gente tem metade? Obviamente, da herança genética. Nós somos criação de herança genética da nossa mãe e do nosso pai. Tal e qual, por esse motivo que nós temos alguns traços de fenótipos, tá? Que são idênticos aos dos nossos pais, algumas características. Às vezes, geralmente, uma informação que ainda não é comprovada, pelo menos por mim, eu não consegui ainda pesquisar sobre isso, é que todo primogênito de uma relação, ele tem traços mais fortes puxando para o fenótipo do pai, geralmente, né? Porém, pode acontecer o contrário, ter traços mais fortes puxando para o lado da mãe. Observem bem, às vezes o pai é negro, a mãe é branca. E na maioria das vezes a criança vai nascer negra por conta do fenótipo do pai. Se for ao contrário, o pai branco e a mãe negra, o fenótipo da criança vai ser branco. Por quê? É o primeiro filho do casal, tá? Então quem predomina
na primeira cópula, na primeira geração genética, é o fenótipo masculino do pai. Eu ainda não sei explicar o porquê para vocês, porque já entrei em genética. Quem estuda mais genética é o biomédico, não é muito a minha área. Essas são algumas informações que eu tenho do decorrer dos estudos que eu vejo aí nas evidências científicas. E se vocês também pararem para observar, né, se vocês fizerem uma análise até mesmo de vocês ou até de parentes, o fenótipo que predomina é o do pai. Se o pai é branco, a mãe é negra, geralmente o menino vem branco. Vem branco não, sai de tom de pele branco, desculpa, gente, está num momento delicado de racismo. Sai num tom de pele mais clara. Se o pai é negro e a mãe é mais clara, mas tem um tom de pele mais branco, o tom de pele da criança é mais enegrecido, beleza? Assim também como alguns traços, nariz, talvez os olhos, talvez a expressão da face, a estrutura corporal. Então, todo primeiro filho de um casal, principalmente naquela fase dos 21 anos, que é a fase que a gente está, né, no auge dos 21, acho que até os 29, a gente está no auge da nossa genética, da nossa reprodução, da maturação, o filho vai acabar sendo mais parecido com os fenótipos do pai, beleza? Então, é por isso que em cada gameta, em cada célula reprodutora, masculina e feminina, a gente tem metade do cromossomo, por conta da herança genética. Então, vai juntar 16 cromossomos do óvulo, mais 16 cromossomos do espermatozoide, se juntando, vai fazer uma mistura e vai sair você, que é uma mistura de cromossomos e herança genética da sua mãe e do seu pai, certo? Vamos passar. Então aqui a gente tem uma imagem que a gente está acostumado a ver nos livros de biologia, né? Que é a imagem de um gameta feminino. Deixa eu grifar para vocês. Beleza. Só um minuto. Um gameta feminino. Ai, Jesus. Gameta feminino, que tem forma oval, por isso o nome de óvulo, por conta da fórmula oval, e os espermatozoides, que tem um corpo e também tem uma cauda, que é uma massa fibrilante. Nós não vamos entrar dentro desses detalhes de especificidades de como é o óvulo, de como é o espermatozoide, porque isso já é assunto de outra matéria, que já entra dentro de microbiologia e embriologia, que foi o que eu estudei na faculdade. Então a gente não vai entrar nessas especificidades. Deixa para microbiologia ou para biologia, alguma coisa assim, para poder explicar melhor para vocês. Ou dentro da própria fisiologia, tá bom? Mas só para desencargo de conhecimento para vocês, só para identificar. Vamos passar. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, nesse exato momento. Eu peço aos senhores, meus colegas, homens, meninos, jovens, que se atentem um pouco a essas informações, tá? E talvez eu possa trazer informação cuja qual vocês não sabem. Para as mulheres também no dia da aula. Sistema reprodutor feminino. Então, propriamente dito, do que é composto o sistema reprodutor masculino. É composto pelos testículos, que são as propriamente ditas gônadas masculinas, né? Os testículos, que nada mais é do que, circulei para vocês, a região em que é produzido os gametas masculinos, né? Os espermatozoides, é onde é produzido. Diferentemente da mulher que produz um óvulo por mês, ou 2, dependendo, tá? E tem uma quantidade X durante a vida, que é cerca de 400 óvulos, tá? Então, se a mulher produz, tem algumas síndromes, né? Ovário policístico, ou consegue produzir mais óvulos do que o normal, ela, propriamente dito, vai ter uma infertilidade mais cedo, né? Ou seja, mulheres que soltam, em vez de um óvulo, soltam 3 óvulos por mês, elas, né, que produzem, na verdade, elas
propriamente dito, vão chegar na taxa de 30, 35 anos, já estarão inférteis, porque a mulher tem a quantidade X de óvulos para produzir durante a vida. Diferentemente delas, o homem produz a todo momento, tá? Então é nas glândulas que são feitas, que é produzido o espermatozoide, né? Propriamente dito no testículo, certo? Que vocês podem ver aí na imagem, como observado, e nós produzimos a todo momento. É por esse motivo que a cada 3 dias o homem pode sentir dores nos testículos, uma sensação de peso nos testículos, tá? É por esse motivo que às vezes quando o homem fica muito tempo, durante a puberdade principalmente, né, que a gente está num boom de hormônios e a gente está bem, né, em mudança, né, a gente chega até os 17 anos, entre os 12 e os 17 anos, 18 anos, é por esse motivo que às vezes nós temos lúpito noturno. O que seria o lúpito noturno? Seria a ejaculação involuntária durante o sono, tá? Na verdade, é uma forma que o organismo tem de fazer com que você coloque para fora o que foi produzido. Porque, diferentemente da mulher, a gente não solta um espermatozoide por mês. Nós continuamos produzindo constantemente. Constantemente. Todo dia nós estamos maturando células de espermatozoides, estão sendo depositadas dentro do epidídimo, que é essa que a gente vai falar mais na frente. E chega a cada 3 dias, essa quantidade chega no máximo. Então a gente precisa colocar para fora essas células através da ejaculação. Então é por isso que às vezes o homem acorda melecado, propriamente dito, porque é uma forma que o organismo tem de fazer com que nós estejamos em homeostase, prevenindo de que haja uma sobrecarga ou que você sinta dores futuramente, beleza? Também, depois dos testículos, né? Tendo os testículos, epidídimo e tudo mais, nós temos um sistema de ducto, que é esse trajeto verde que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que é dividido em 3, ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra. Lembra que eu falei? A uretra tem a função tanto de auxiliar no sistema urinário, quanto também no sistema ejaculatório, beleza? Nós temos algumas glândulas sexuais acessórias, que são glândulas responsáveis por poder ejetar secreções desses canais, né? Que é a próstata, a glândula bulborretral e as vesículas seminais, que eu vou falar lá na frente detalhadamente de cada um, beleza? E algumas estruturas de suporte, que é o escroto e o pênis. O escroto nada mais é do que o saco, propriamente dito, nessa bolsa escrotal, uma bolsa mesmo em que envolve, é feito de pele, é feito de tecido muscular, de tecido cutâneo, para poder proteger os testículos, tá bom? E manter ele na sua homeostase, beleza? E o pênis, que é o corpo, que é a parte externa do órgão sexual masculino, tá? Que serve, tem esse formato por conta do ato de cópula entre homem e mulher, beleza? O ato de fecundação, certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui. É muita informação, mas vai dar tudo certo. Vamos passar. Então vamos começar pelos testículos, beleza? Os testículos eles são impar, beleza? E ficam dentro da bolsa, dentro do escroto, beleza? Aqui vocês podem ver o testículo, a bolsa escrotal, beleza? Ele possui duas faces, tá? A face lateral e a face medial. Eu estou falando do testículo, não do escroto. O escroto é toda a bolsa, tá? O testículo é o órgão que fica ali dentro. É impar, de um lado, do lado direito ou esquerdo, beleza? Então ele tem duas faces. A face lateral é a face medial. A face lateral está mais externa e a face medial mais interna, certo? Duas bordas, a borda posterior e a borda anterior. Aqui nós estamos vendo uma visão lateral. Então aqui a gente tem a borda posterior e a borda anterior, certo? E duas extremidades, superior, que faz relação com o epidídimo, e inferior, que faz relação com a parte inferior do escroto, certo? Essas são as únicas observações com relação às especificidades do testículo. Vamos passar, certo?
internamente falando, eu fiz um corte agora sagital nos meus testículos, desculpa, no testículo da imagem, e a gente pode ter essa visão que vocês estão vendo aí na tela, certo? Então, internamente, o testículo tem todas essas estruturas como se fossem raízes, tá? Como se fossem troncos, essas estruturas mais acinzentadas, e essas mais avermelhadas, de tom vermelho, são como se fossem raízes. E é nessa região mais avermelhada aí, como se fossem um emaranhado de raízes, de pequenas raízes, em que são produzidas as células primárias que darão origem, tá? E se desenvolverão para espermatozoide. Então, dentro aí dessa região toda, né, que é chamada de lóbulos, tá? São produzidos os gametas, as células primárias dos gametas masculinos. Então, vamos se atentar aos detalhes. Na região interna do testículo, nós temos os lóbulos. Os lóbulos, certo? Que é toda essa região avermelhada aí que vocês estão vendo, que parece com um emaranhado de raízes. Esses entroncamentos, essas substâncias mais acinzentadas da região interna são chamados de septos, porque dividem. Toda essa pele, todo esse tecido conjuntivo que envolve, né, que dá esse formato de testículo é chamado de túnica albugínea, certo? O encontro desses troncos acinzentados é chamado de rede testicular, beleza? Rede testicular. E, não diferente dos outros sistemas, o testículo também é irrigado por vênulas e arteríolas, porque necessita de tais nutrientes para fazer a produção das células e permanecer. Aqui a gente tem, né? Vocês podem ver, eu vou marcar aqui para vocês, o sistema de irrigação dos testículos que vocês irão ver mais à frente. Beleza? Vamos deixar o epidídimo para o próximo slide. Certo? Então, recapitulando, nós temos a região externa, que é chamada de túnica albugínea. Podem anotar, tá? Todo esse emaranhado que parecem raízes é chamado de lóbulos. Todos esses entroncamentos são chamados de septos, beleza? Septos testiculares. E essa região central aí, que é como se fosse um hilo, né? Mas não é chamado de hilo, é chamado de rede testicular, que está no mediastino testicular, está no meio do testículo, beleza? Vamos passar aqui agora. Pronto. Fiz um outro corte, uma outra imagem que dá para vocês entenderem melhor, certo? E à disposição internamente e em imagem 3D ilustrativo, tá? É mais ou menos assim, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Dentro da emaranhado de raízes nós temos esses ductos, tá? Que são chamados de túbulos seminíferos, beleza? Esses túbulos seminíferos é onde é propriamente dito produzido as células, onde são propriamente dito produzidas as células de caráter de gameta masculino, beleza? Então toda essa rede testicular, todos esses túbulos vão cair na rede testicular, que por conseguinte estão ligados ao epidídimo, que é o local de armazenamento e maturação dos gametas masculinos, certo? Então, dentro dos túbulos seminíferos, são produzidas as células primárias. Esses túbulos vão cair dentro da rede testicular, que vocês estão vendo aí na imagem, que por conseguinte vão para o epidídimo, que é o local de depósito e maturação dos gametas masculinos. É onde vai ser feita a maturação dos gametas masculinos.
E aí, logo após os testículos, nós temos a estrutura, que é a estrutura para armazenar e maturar, que é o epidídimo, que tem toda essa forma realmente, né? Envoltando aqui, ó, os nossos testículos. É formado basicamente por corpo, cabeça e cauda, ou cabeça, corpo e cauda, tá? E envolto por uma película que é chamada, denominada de túnica vaginal, certo? Então, apenas no epidídimo e ali naquela região do testículo, nós temos uma película protetora que é chamada de túnica vaginal. É um pouco controverso, mas foi o nome que encontraram anatomicamente. Não me perguntem o porquê de túnica vaginal, sendo que não é vagina, né? Mas esse é o nome dessa película que está recobrindo ali a região do epidídimo, certo? Então a cabeça, propriamente dito, essa primeira região, a ponta, o corpo, essa maior parte, a cauda é até essa flexura aqui, certo? Tem apenas a função de separação anatômica, não tem nenhuma função específica por cada área, é apenas a nomenclatura. Estando localizado na região superior, geralmente, do testículo, e sendo segurada também por conta dos ductos e do cordão espermático, que é feito de tecido muscular, de tecido epitelial e de tecido gorduroso, que é esse cordão aqui, ó, que vocês estão vendo de cor avermelhada, certo? E esse cordão é quem sustenta o testículo na posição que ele deve ficar, beleza? Então aqui é uma outra imagem de uma outra vista para vocês do epidídimo e do testículo do escroto em si. Aqui nós estamos vendo, vou aproveitar para falar logo, o sistema circular, certo? Geralmente o homem pode apresentar uma disfunção na irrigação dos testículos, tá? E isso pode acontecer talvez por uma má alimentação, uma alimentação rica em muita gordura, ou talvez uma questão hormonal, ou talvez uma questão de tamanho do escroto. Tem homem que tem um saco escrotal, um saco escrotal muito grande, muito caído, e isso acaba gerando alguns estresses nessas artérias, né, por conta de uma maior movimentação dos testículos, por ter um saco escrotal muito grande, né? E, consequentemente, pode apresentar uma doença chamada varicocele, beleza? O que seria varicocele? Não tem a varize na perna, que é o entupimento e um aumento do volume do calibre da veia naquela região. A varicocele é praticamente a mesma coisa, porém dentro ali das vênulas e arteríolas, tá? Do sistema reprodutor. Então pode haver um aumento, né, dessas veias e artérias, e por conseguinte também pode aparecer dor e talvez até uma disfunção, talvez até provocar futuramente uma histeria no homem. O homem pode até ficar estéril por conta dessa má nutrição, né, desse aporte sanguíneo chegando na região do escroto e dos testículos. Pronto. Nós já vimos, vou voltar de novo para falar. Como eu falei que o epidídimo é o local de maturação e armazenamento dos gametas masculinos, quando o homem ele não ejacula durante 3 dias, ou até mais, dependendo, tem homem que com 3 dias, ele pode começar a apresentar algumas sobrecargas nessa região, né? E daí, por conseguinte, ele pode sentir dor testicular. Mas só que, na verdade, essa dor é do epidídimo, porque ele pode estar sobrecarregado por conta de que
a quantidade de gametas que deveria ser armazenado já está cheia, né? Então ele pode começar a latejar e o homem começa a sentir dor. Tem um homem que já vai ter o lúpito noturno, como eu falei, então vai ficar tranquilo. Mas o homem que não tem o lúpito noturno, que não tem uma boa noite de sono, ao ponto de conseguir ter o lúpito noturno, ele vai acabar ficando um pouco mais estressado, vai acabar sentindo dor testicular e ficando um pouco mais sensível, beleza? Logo após o epidídimo, terminou ali a cauda, cabeça, corpo, cauda, nós já começamos já os ductos, né? Os canais por onde saem os gametas para a região externa, para o processo de copulação. Nós primeiramente temos o ducto deferente, certo? Que vai desde a cauda, terminou ali a cauda do epidídimo até o início da próstata, certo? Então é um tubo longo e fino, em pá, beleza? É um cordão uniforme liso e duro, rígido. Ele precisa ser assim para poder também auxiliar no suporte, tá? E não estourar por qualquer coisa. Como eu falei, tem homem que tem uma flacidez maior do escroto, então é o chamado o testículo rendido, tá? Então ele precisa ter isso para se proteger. E na terminação apresenta uma dilatação, que é chamada de ampola do ducto deferente. Se vocês prestarem atenção aqui na imagem, o ducto ele percorre, ó, percorre aqui, e quando chega perto da próstata, ele produz uma dilatação, que é chamado de ampola do ducto deferente. Tá? É apenas uma colocação anatômica que eu desconheço qualquer outra função que ela tenha, certo? Como vocês podem ver na imagem, final aqui do epidídimo, cauda, subiu, final do epidídimo, cauda, não é isso? Subiu, fez o trajeto, vesícula seminal, ali na mesma altura da vesícula seminal, aqui a gente tem a próstata, tá vendo? E aí a terminação do ducto deferente. Certo? Em trajeto, juntamente com o ducto deferente, nós temos algumas artérias e veias que fazem esse mesmo percurso ali, né, dentro dessa cavidade em contato com o ducto deferente. Nós temos a artéria testicular, só para vocês conhecerem, a artéria do ducto deferente e a artéria cremastérica. Nós também temos as veias que formam dois plexos, um anterior e outro posterior em relação ao ducto deferente. Então, o sistema de irrigação, o sistema circulatório, né, do nosso sistema reprodutor, em especial ali dos testículos, do ducto deferente, do escroto, é feito por essas três artérias com esses dois plexos de veias acompanhando o trajeto do ducto deferente, como vocês podem ver aí na imagem que aparece na tela para vocês. Beleza? Ó, artérias e veias. Ele também possui um esquema de fáscias, também, beleza? Realmente, como está aqui na imagem, é um padrão de posicionamento do testículo dos homens. Geralmente, o testículo esquerdo ele é mais caído que o direito. Esse é um padrão que a gente não sabe o porquê ainda, tá? Mas é um padrão que acontece nos homens. O testículo esquerdo ele é mais deprimido, mais depressivo, mais rebaixado do que o testículo direito. O direito está mais superior e o esquerdo está mais inferior. Certo? Fez todo aquele processo, o espermatozoide é feita a célula primária dentro do testículo, é armazenado e maturado no epidídimo, tá? Faz esse trajeto da cabeça, corpo, cauda, começa o ducto deferente, beleza? Termina o ducto deferente. Entrou dentro da próstata, nós já temos o ducto ejaculatório.
Atenção, vou voltar lá atrás para poder falar uma curiosidade. Beleza? Até minha prima que faz medicina me perguntou esses dias. Nós temos esses sistemas de ductos, beleza? Então, o ducto deferente, vocês já podem ver que é o maior, certo? Porém, nós temos outros ductos também. Os tubos seminíferos, rede testicular. Para as células subirem do testículo para o epidídimo, nós temos os ductos eferentes, né? Que vai de baixo para cima, que são esses ductos aqui, ó. Como vocês podem ver, ductos eferentes, certo? Desceu aqui, ó, no corpo, na cauda, nós temos o ducto epididimal, beleza? Porém, outra curiosidade, nós temos aqui, ó, dois ductos que não se ligam a lugar algum, que são chamados de ductos aberrantes, como vocês podem ver aqui na imagem. Por que aberrantes? O que é aberrante? Aberrante, anatomicamente, significa sem necessidade, a mais, né? Coisa que vem para mais, que não tem nenhuma função, talvez. Beleza? Então, por que, professor, que eu tenho esses dois ductos chamados de ducto aberrante no meu testículo? A teoria é, antigamente, o homem, a fim de procriação da Terra, tanto, se você observar na história de algumas civilizações, e se você for pegar do cunho teológico, bíblico, você vai observar que em um determinado momento da história foi necessário que o homem tivesse mais do que uma parceira, certo? Porque, às vezes, se a gente for pegar no cunho bíblico, às vezes a mulher que ele tinha não tinha capacidade de dar-lhe um filho. Então, naquela época, entendia-se que o problema seria a mulher, que a mulher era estéril. E aí, Deus permitia que esse homem tomasse outra esposa para si, a fim de procriação, se tiver uma conscientização e a escolha dessa atual esposa. Então, o homem poderia ter duas esposas. Porém, pegaram essa explicação, essa permissão de Deus. Eu estou falando isso do cunho teológico, tá bom? Não tem nada comprovado com relação a uma ciência ainda. Essa parte que eu estou falando. Pegaram essa informação de Deus, né? Essa permissão para fim de procriação, de manter a herança genética, de proliferar na Terra, e tomaram como uma verdade de que o homem poderia ter mais do que uma esposa. Dito isso, nós vemos isso no islamismo, nós vemos isso na civilização mongol, né, em que o Khan, o grande Khan, ele tinha a esposa e as suas concubinas, beleza? Nós vemos isso também nas religiões árabes, em que o sultão tem a esposa, a principal, e tem o seu harém, certo? Onde que eu quero chegar nisso? Quando um homem, antigamente, né, tinha uma esposa e mais duas ou três, significa que ele multiplicava o ato sexual por 3. Então, se ele tem uma esposa, se o homem tinha uma esposa hoje o homem tem uma esposa, ele faz sexo todos os dias, isso é um exemplo, não estou dizendo, tá? Ele faz sexo todos os dias, ele faz sexo 7 vezes na semana. Se eu tenho 3 esposas, eu faço 21 vezes na semana. Então, se eu faço 21 vezes na semana, eu preciso de mais tubos e de um volume maior do testículo. Então, qual é a teoria que a gente tem hoje dentro da anatomia? Que, antigamente, devido à necessidade de procriação, nós tínhamos mais tubos, mais ductos e um testículo mais volumoso, porque nós produzíamos mais espermatozoide devido à maior quantidade de sexo que era praticado naquela época. Porque o homem tinha uma esposa oficial e mais duas, né? Uma primeira esposa e mais 2 ou 3, ou até 10, dependendo da quantidade que ele poderia sustentar. Então, devido ao fato de ter uma maior quantidade de ato sexual naquela época, o homem tinha mais ductos.
E aí, como veio a monogamia, o homem passou a ter apenas uma parceira sexual, uma mulher apenas, não houve mais necessidade de ter tantos ductos ou de ter um testículo maior. Então, o corpo foi se adaptando e tendo menos ductos, né, e menos volume de testículo. E aí, devido a essa evolução genética, essa adaptação genética, ficou esse resquício que são os ductos aberrantes. Beleza? Essa explicação que eu tenho para esses ductos é uma informação interessante que talvez vocês não vão achar em nenhum livro de anatomia. E isso foi desde nossas pesquisas científicas que a gente vai vendo, vai vendo nos colegas. Ok? Vamos passar. Beleza. Chegamos aqui no ducto ejaculatório. Então, fez o percurso do ducto deferente, chegou na próstata, já é o ducto ejaculatório. Certo? Chegou na próstata, ducto ejaculatório. Então, aqui vocês podem ver a nossa bexiga numa vista posterior. A bexiga numa vista posterior. Beleza? O ducto deferente adentrando. Chegou aqui na próstata. Entrou na próstata, já é chamado de ducto ejaculatório. É um fino tubo, é impar, penetra pela face posterior da próstata, tá? Tem a mesma constituição dos mesmos materiais, tecido conjuntivo do ducto deferente, só muda porque adentrou dentro de uma glândula, beleza? E é formado por túnicas, que é a túnica adventícia muscular e mucosa, beleza? Então aqui a gente já tem uma visão mais um corte sagital. A gente vê aqui o ducto deferente, certo? Vê também aqui as glândulas seminais com relação. E dentro, como vocês podem ver aqui, entre a próstata, na região posterior e superior da próstata, a gente tem o ducto ejaculatório, certo? Essa é a região do ducto ejaculatório, porque está passando dentro da próstata. Como vocês podem ver, a separação do sistema ejaculatório para o sistema urinário. Então aqui a gente tem o esfíncter da bexiga, o esfíncter interno. Então durante o ato sexual esse esfíncter ele vai se contrair, vai se fechar, a próstata vai fazer uma contração involuntária também na parte anterior aqui, ó, para fechar mais ainda. E esse vai se dilatar mais, a região posterior vai se dilatar mais, para se preparar para a saída dos fluidos e dos espermatozoides. Então, toda a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulboretrais que estão lá na frente, elas produzem secreções, tá? Líquidos constantemente. Então, ela está se contraindo aqui, produzindo líquido, aqui está se dilatando. E esse líquido fica ali reservado, esperando apenas o momento de ejaculação para poder sair junto com os espermatozoides e conseguir fazer essa proteção, né? E esse veículo, esse meio de veículo do espermatozoide para chegar até o óvulo e conseguir terminar a copulação com o homem e a mulher. Beleza? Espero que tenha dado para entender um pouco o que eu estou falando, que eu estou falando rápido, porque é muita coisa, eu já falei bastante aqui, quase 40 minutos de aula. Certo? Pronto. E aí, nós começamos já, depois desses ductos ejaculatórios, né? Após eles, nós vamos ter os ductos urinários. Deixa eu passar aqui só para confirmar. Então, após o ducto ejaculatório, a gente já começa a uretra, que tem a dupla função, tanto de excreção da urina, quanto de meio de veículo para o líquido espermático. Beleza? Os espermatozoides. O esperma, propriamente dito. Certo? Então, agora nós vamos para as 3 glândulas que a gente tem responsáveis por produzir esses fluidos que vão na ejaculação e que são depositados os espermatozoides, as glândulas masculinas. Tá? O primeiro deles, que já vem ali junto com o trajeto do ducto deferente e já começa, logo no início do ducto deferente, já a soltar algumas substâncias líquidas, é a vesícula seminal, beleza? Que é uma bolsa membranosa
lobulada, como vocês podem ver aqui, nessa região. Fica situado nos dois lados, posterior à bexiga. A gente está vendo aqui a bexiga numa visão posterior inferior, né? Está vendo de baixo para cima. Fica entre o fundo da bexiga e o reto e acima da próstata, beleza? Tem cerca de... Ai, Jesus. Tem cerca de 7,5 centímetros e é um dos principais responsáveis por produzir um líquido alcalino que compõe 60% do sêmen. Ou seja, gente, concordam comigo que o pH da vagina ele é ácido, né? O pH da vagina ele é ácido. Então, por que ele é ácido? Tanto para proteção contra micro-organismos, tá? Porque, como eu falei, é um canal oco e aberto, então fica mais suscetível. Então, precisa ter um pH mais ácido para que não seja qualquer organismo que sobreviva lá dentro, só o que é necessário para aquilo ali mesmo, né? Que tem a microbiota ali da região. Então, o pH é ácido já para que apenas a microbiota que é necessária sobreviva ali naquele canal. Então, o que a gente faz? O que o corpo humano faz? O que o corpo do homem faz? A vesícula seminal produz esse líquido alcalino, né? Produz 60% dele, desse líquido alcalino, aquoso, né? Branco transparente, para proteger o sêmen masculino quando introduzido dentro da vagina, beleza? Então, se eu tenho um déficit na vesícula seminal, né? Ou se eu nasço sem a vesícula seminal, se eu tive um problema e tive que tirar a vesícula seminal, propriamente dito, eu não vou ter uma produção que seja ideal de líquido alcalino para poder proteger os meus gametas quando eles adentrarem dentro da vagina, dentro ali do útero da mulher, beleza? Então, essa é a importância da vesícula seminal, é produzir 60% do líquido alcalino em que o sêmen é depositado. É ela que produz a maior parte, beleza? Esse líquido, ele é chamado de líquido vesical, certo? Então, esse líquido que vai junto com o sêmen masculino, que sai durante o ato de ejacular, que é um tipo de açúcar monossacarídeo natural, encontrado em frutas, por exemplo, em prostaglandinas e em proteínas de coagulação, vitamina C. Ou seja, é um líquido que é rico em alguns nutrientes, certo? Parece nojento, tem um cheiro de água sanitária, tem, certo? Mas é um líquido rico em nutrientes. Então, não há problema nenhum em degluti-lo, beleza? Se for o caso. Não há problema nenhum nele. Ele é alcalino, ele não é ácido, não vai acontecer nada com a pele em contato exterior, certo? Por conseguinte, o sêmen ele não sobrevive fora do ambiente da vagina ou fora do ambiente interno. Ele sobrevive dentro ali do testículo, dentro do canal e tudo mais, mas a partir do momento em que ele vai para outro sítio que não seja ali o canal vaginal e o útero, ele já não sobrevive, porque as substâncias são feitas para poder dar suporte a ele ali, naquele momento, né? Ele vê que tem açúcar, açúcar é energia, então dá esse suporte todo para a célula de reprodução masculina. Vamos passar. Rapaz, já falei bastante. Após a vesícula seminal, propriamente dita, a gente já tem a próstata, como vocês podem ver aqui, né? Vesícula seminal, a próstata logo abaixo, beleza? É a glândula que produz a secreção semelhante à vesícula seminal, é uma secreção semelhante. Ele é composto por um ápice, base e face, né? Face anterior, posterior e inferior laterais. E é feito de fibras musculares lisas e estriadas, beleza? Diferentemente dos ductos e da vesícula seminal, a próstata é feita de fibras musculares lisas e estriadas. Então, uma parte dela contrai-se involuntariamente, outra parte contrai-se voluntariamente.
que é o que a gente chama de consciência perineal, beleza? Quando o homem ele tem um déficit de ejaculação precoce, às vezes ele não consegue ter essa percepção da musculatura íntima e ele não consegue fazer a contração dessa musculatura estriada da próstata, que leva um tempo para ser treinada, e aí, por conseguinte, ele não consegue segurar a ejaculação. Por este motivo, em que a filosofia tântrica fala que é possível se chegar ao orgasmo sem se ejacular, porque devido a anos de treinamento é possível contrair a próstata e não deixar que o espermatozoide, o líquido ejaculatório, ele saia e você chega-se ao orgasmo e aí consiga-se manter uma ereção, certo? Isso é uma teoria, não tem nada comprovado. Mas a gente consegue contrair voluntariamente e involuntariamente a próstata. E o ápice é a região inferior e a base é a região superior, faces laterais e face posterior e anterior. Beleza? Aqui nós temos uma visão num corte já anterior-posterior, tá? Da nossa próstata. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a próstata. E como ela secreta alguns líquidos semelhantes ao da vesícula seminal, nós temos alguns orifícios por onde esse líquido sai, né, durante esse trajeto, que são os ósseos do ducto ejaculatório, beleza? Que são esses pequenos orifícios aí, 2 orifícios. O trículo prostático, que é esse orifício central, pequeno, e os ósseos dos ductos prostáticos nos seios uretrais, que são esses vários furinhos aí, tá? Que servem para poder serem depositados, né, por onde sai o líquido produzido pela próstata. Então, a próstata tem uma dupla função, né? Controlar aí, tripla na verdade, controlar essa abertura e fechamento da função, seja urinária ou ejaculatória, auxilia na homeostase, né, da função urinária, tá? Sem ela, o homem acaba tendo uma perca de urina, é tanto que homens que têm como eu posso dizer, retiram a próstata por conta do câncer de próstata, né, que fazem a postectomia radical, eles acabam desenvolvendo incontinência urinária porque foi quebrado toda essa urodinâmica que é feita, né, porque a próstata auxilia também além dos esfíncteres. Então, quando eu tiro, eu fico só através do esfíncter interno, eu não tenho mais o esfíncter externo, porque eu tirei a próstata. Então, fica muito mais difícil, aí tem que se aprender a contrair com mais rigidez essa região da musculatura estriada da próstata, beleza? E a função de secretar, beleza? Substâncias, né, líquidos para auxiliar nessa via do espermatozoide. Então, o que vocês vão se atentar na próstata são esses 3 orifícios, né? O trículo, osteoducto ejaculatório e osteoductos prostáticos do seio uretral. Lá na frente, posteriormente, passando já ali do esfíncter perineal, nós temos algumas glândulas, que são 2 glândulas chamadas de glândulas bulborretrais. São 2 carocinhos, né, do tamanho, 2 carocinhos não, 2 glândulas do tamanho de um caroço de ervilha, propriamente dito. São pequenas, arredondadas e algo lobuladas, né? Tem a coloração amarela e o tamanho de uma ervilha, como eu falei. Produzem também substância alcalina, muco que lubrifica o canal uretral e são responsáveis por 5% do líquido seminal. Então, durante o ato sexual, no momento de excitação, quando sai um pouco daquele líquido aquoso ali do pênis, da uretra, do homem que fica melado ali um pouco, são as glândulas bulborretrais que estão já preparando o ambiente, lubrificando ali todo o canal externo uretral do pênis, para quando vier o líquido ejaculatório, né? O líquido seminal, para ter uma maior passagem e fluidez desses espermatozoides, beleza? Aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Após o diafragma urogenital, nós temos
as glândulas bulborretrais, como vocês podem ver aí na imagem, beleza? E onde são secretados esses líquidos da glândula é no ósseo do ducto bulborretral, que está um pouco mais abaixo a ela, já dentro do corpo cavernoso e esponjoso do pênis, já na região externa, beleza? Que é para lubrificar essa região externa da uretra. Aqui mais uma posição, né? Uma visão posterior, uma visão lateral para vocês conseguirem localizar a glândula, beleza? Aqui ela, aqui os ductos, os ossos, aqui as duas de novo, beleza? Vamos passar. E aí nós chegamos no órgão de cópula, beleza? Que é o pênis. É um órgão erétil e copulador, tem uma forma cilindroide, formado por 3 tipos de tecido, beleza? Tem a capacidade de se encher e esvaziar de sangue, é isso aí. Quando o homem ele está excitado, ele consegue produzir um maior aumento dos batimentos cardíacos, né? Fazendo com que o cérebro aumente o batimento cardíaco para que chegue mais sangue na região peniana e ele se encha, beleza? Então, o corpo esponjoso, ele tem essa capacidade de se encher de sangue e aí há uma ereção propriamente dita para conseguir haver a penetração e a deposição do esperma no momento do clímax, certo? Então, ele é formado pela glande, que é a cabeça, a região de sensibilização do órgão sexual masculino, beleza? O corpo, propriamente dito, que é chamado de corpo esponjoso, que é a maior porção do pênis. O corpo cavernoso, certo? E a raiz, beleza? Desculpa, o que tem maior é o corpo cavernoso, que é o que se sobrepõe pela raiz. A gente pode dividir em glande, cabeça, corpo do pênis e raiz. Se vocês prestarem atenção, abaixo da pele, do prepúcio, da pele do pênis, nós temos também uma face, beleza? Que é uma face que envolve e protege e promove essa fluidez entre os tipos de tecido visceral, muscular, que tem no pênis. Ao contrário do que a gente pensa, a contração, o processo de ereção, ele não é feito voluntariamente. Ele é feito involuntariamente. Então, por que isso, professor? Porque às vezes as mulheres acham que o homem, ele pensa, eu quero ficar com um pênis ereto. Alguns homens conseguem, mas tudo isso decorre de uma série de fatores. Liberação de hormônio, comando do cérebro para o sistema autônomo, para mandar que o batimento cardíaco aumente um pouco, para mandar mais sangue para aquela região, para se manter ereto. Tudo isso depende de estímulos e de pensamento do que está passando na cabeça do homem, beleza? Então, assim, às vezes quando o homem ele brocha, ou quando ele não tem uma capacidade de manter uma ereção, ou quando ele tem uma ejaculação precoce, isso também está ligado a questões psicológicas. Pense comigo, um homem que tem um processo depressivo, um homem que não conseguiu chegar onde ele quis chegar na sua vida, ou que trabalha demais, tem um trabalho que é muito estressante, ganha pouco, mas só tem aquilo, né? Quer mudar de vida, mas não consegue por conta das oportunidades, né? Está sempre preocupado. Um homem que tem 3, 4, 5 filhos para poder criar, né? Ele está muito preocupado. Será que ele vai conseguir pensar em sexo? Né? Se ele tem um problema psicológico, será que ele vai conseguir liberar hormônios, mandar esse comando involuntário para aumentar o batimento cardíaco? Ele às vezes já é sedentário, já é fumante, para fazer que chegue mais sangue e que ele mantenha uma ereção? Então, assim, a gente acha, né? A gente imagina que o fato de ter uma ereção é um fator voluntário. Na verdade, não é um fator involuntário. Tal e qual, quando
às vezes a gente está no meio da rua e do nada a gente tem uma ereção, não é porque a gente quer, né? Isso estou falando para as mulheres também. Não é porque o homem quer, não acreditem que às vezes o homem está na rua, passou uma mulher bonita e ele ficou com o pênis ereto, às vezes não foi porque ele quis, não foi porque ele olhou e desejou uma mulher. Porque o processo de ereção involuntária, ele é feito para poder preservar qualquer atrofia. Às vezes o homem ficou muito tempo sem ter um ato sexual, ou mais de 3 dias, então o corpo identifica que esse tecido, né, toda essa região, ele pode sofrer algumas atrofias. Então ele tem uma ereção prevenindo que tenha talvez uma disfunção erétil, que tenha uma atrofia do pênis. Então, por isso a gente quando está, às vezes, muito tempo sem ter um ato sexual, o homem, principalmente os meninos vão saber disso, do nada o pênis entra em ereção. É um reflexo de proteção contra qualquer perca e disfunção. Beleza? Uma hora de aula, mas vamos lá. Vamos terminar. Então aqui a gente tem um corte na visão superior do pênis, certo? Nós temos aí a divisão da uretra também, uretra prostática, uretra membranácea e uretra bulbar e a uretra pendicular, certo? Vou mostrar para vocês aqui na tela. Uretra prostática, porque é desde a próstata. Uretra membranácea, por conta da membrana, ali na região diafragma urogenital, uretra bulbar e a uretra pendular ou peniana, beleza? Aí nós temos também ainda outra divisão, a uretra esponjosa ou cavernosa, que pode ser denominada devido à região externa do pênis, beleza? Nós temos alguns septos, algumas artérias que envolvem ali o corpo cavernoso, certo? Algumas lacunas. Nós temos o ósseo externo da uretra, que é o meato, que é o local onde a gente consegue excretar as substâncias, tanto a urina quanto o líquido ejaculatório, certo? Alguns ossos e ductos, algumas túnicas albuginhas que são formadas. O corpo esponjoso é a região mais medial e o corpo cavernoso é a região mais externa, a região mais muscular que a gente pode palpar. Beleza? Aqui uma outra visão do pênis. Essa imagem aqui é para mostrar para vocês que há uma ligação entre os músculos penianos com os músculos do ânus, tá? O músculo esfíncter externo anal. Deixa eu voltar. O músculo esfíncter externo anal, ó. Vou riscar melhor. O músculo esfíncter externo anal, ele se liga aqui, ó, juntamente com o músculo transverso da superfície, como vocês podem ver, ó, e se conectam com a musculatura lisa do pênis. Por isso, quando o homem contrai ali o ânus, o orifício anal, ele consegue haver um levantamento, mesmo que parcial, do pênis, certo? Então, está intimamente interligada às musculaturas ali da região perineal, musculatura intrínseca, interna, está intimamente interligada. Então, é um pouco difícil prender uma ejaculação ou fazer com que o pênis se levante um pouco mais, sem que você contraia a musculatura ali do períneo, a musculatura do ânus, está intimamente ligada. Porém, quando o homem faz esse movimento, né, de contração da região de esfíncter e tem a contração dos glúteos, uma retração ali dos músculos dos glúteos, que são mais externos, isso conota para a gente que esse homem não tem talvez nenhuma consciência corporal ou controle, ou um déficit de ativação. Tendo esse déficit de ativação, por conseguinte, ele pode ter algumas disfunções. Ele pode ter uma ejaculação precoce por conta disso, uma disfunção erétil talvez, ou talvez uma dor pélvica crônica nessa região, ou talvez também uma incontinência urinária, porque tudo é uma homeostase, depende da contração desses músculos, da contração ali da musculatura da próstata, da contração involuntária dos esfíncteres e tudo isso. E tudo isso está interligado ao nível de atividade.
Quanto mais atividade física você faz, quanto mais mobilidade, quanto mais ativação, quanto mais movimento, mais excitabilidade, mais controle, mais consciência, mais saúde você vai ter. Tenha em vista que o corpo humano ele é como se fosse uma máquina. Um carro ele não pode ficar 3 dias sem se movimentar. O corpo humano tal e qual. Agora pense comigo. Eu fico durante anos, não fiz nenhuma atividade física, eu não fico em posição de cócoras, eu não ativo musculaturas internas da coxa, eu não contraio essa região, não contraio o glúteo, eu não contraio o períneo, eu não tenho nenhuma consciência corporal, né? Durante anos, quando eu chego nos 30, 35 anos, ou até mesmo mais cedo, eu acabo desenvolvendo algumas disfunções. Um exemplo disso é alguns vídeos que vocês veem algumas mulheres nos CrossFit fazendo o levantamento de peso. Só que é muita carga porque ela está acostumada. Ela consegue fazer o agachamento. Na hora do retorno para voltar, ela faz tanta pressão, e não tem nenhum controle do esfíncter, dessa musculatura intrínseca, que ela acaba fazendo xixi. Isso é uma disfunção pélvica. Isso pode acarretar alguns problemas para ela futuramente. Beleza? Falei pra caramba. E aqui tem mais uma curiosidade, antes de eu falar da postectomia, para vocês. É que... eu esqueci qual era a curiosidade que eu ia falar. Esqueci qual era a curiosidade que eu ia falar. Era isso mesmo. Bom, uma das cirurgias que mais podem acontecer também do homem é a postectomia ou frentectomia também. Como vocês podem ver, o médico faz uma incisão em T, circulando, para poder tirar o excesso de propulso. Essa é uma prática muito comum entre os judeus, é uma prática cultural dos judeus, que é o processo de circuncisão, né? Que é deixar a cabeça, a glande, para fora. Tá? Porém, na nossa cultura, isso não é normal. Quando que é feita a postectomia? Um homem que tem um excesso de prepúcio, que é toda essa pele, essa região externa aqui, que vocês estão vendo, ele pode ficar mais suscetível a fungos e infecção, como candidíase, beleza? Então, quando tem esse excesso de pele e essa recidiva de candidíase sempre, o médico opta por fazer essa postectomia. Então, ele tira parte da pele, tá? O suficiente para poder dar uma homeostase. Não dessa forma que está sendo feita aí essa postectomia, que ela fez total, não fez parcial. Faz uma parcial para reduzir a quantidade de prepúcio. Vai crescer, obviamente, depois, mas com isso vai reduzir a quantidade de infecções que o homem pode ter. Lembrando, candidíase não é doença venérea. O pessoal fala doença de rua. É uma doença que pode ser apresentada, é comum, e ela geralmente se apresenta devido a N fatores, principalmente a questão de alimentação rica em carboidratos, em açúcar, malnutrição e imunidade baixa, certo? Então, assim, tem gente que tem candidíase e não apresenta. E tem gente que tem candidíase e fica apresentando por conta da imunidade baixa. Beleza? É uma doença comum. Que todo mundo pode ter. Pode até pegar usando um vaso sanitário. Ok? Vamos lá. O que eu ia falar? Que eu acabei esquecendo. Pronto. Vamos lá. Sexualmente falando, tá? Quem capta a informação de sensibilidade e do prazer é a glande, propriamente dito, nessa região aqui, ó. Essa região onde tem o freio peniano. Aqui. Essa é a região mais sensível, né, que tem mais terminação nervosa na glande, que é o órgão de sensibilização para o ato sexual. Então, a glande sendo estimulada, ela manda esse estímulo para a próstata, que processa essa informação, beleza? E manda pro nosso sistema nervoso, certo? Quando nós chegamos no clímax, a próstata, como eu falei, é musculatura lisa e estriada. Quando chegamos no clímax, a próstata se contrai. Ela se contrai, expelindo o líquido ejaculatório. Então, o processo de clímax e ejaculação masculina, ele é feito através do estímulo da glande, né, que é o perceptor, é o captador do estímulo, certo? Juntamente com o processamento e a contração da próstata durante o processo de ejaculação.
que eu quero dizer com isso? Um homem, dependendo do tipo de cirurgia, né, se for um médico mais antigo principalmente, nós temos ali várias inervações. Os nervos estão presentes em todos os nossos sistemas, não é diferente no órgão. Na próstata também tem nervos, tá? Sensitivos. Quando o homem tem um cancro de próstata, o médico ele vai optar, talvez, pela prostatectomia radical, total ou parcial, dependendo do nível, certo? Só que alguns médicos antigos, isso tem um episódio em Grey's Anatomy, vocês podem assistir. Alguns médicos mais antigos optam por tirar não somente a próstata, mas também tirar todo aquele plexo que inerva ela, com medo de que tenha uma recidível por infecção ou, né, uma proliferação do câncer da próstata para o sistema nervoso. Então, para poder prevenir, alguns médicos mais antigos tiram tudo. Quando ele tira essa inervação, ele age diretamente na função sexual do homem. Então, daí o homem pode ter impotência sexual devido à retirada desse plexo, dessa inervação da próstata. Só que atualmente os médicos mais novos, eles estão preferindo não tirar. Então, assim, quando o homem tem um câncer de próstata e tira a próstata com um médico mais novo, né, ele não vai perder a função sexual dele. Ele pode desenvolver incontinência urinária, mas não pode, talvez não seja tão afetado com relação sexual. Se for um médico mais antigo, ele vai tirar esse plexo, daí ele pode ter impotência sexual, tá? Com relação a isso. Beleza? Então era isso que tinha para vocês. Sexta-feira faremos uma videochamada, deixamos o sistema urinário ou sistema genital feminino para a próxima aula. Desde já, muito obrigado, tá? Se puderem assistir essa aula antes da sexta-feira, eu agradeço para a gente fazer esse debate, tá bom? Tirar essas dúvidas com relação ao sistema genital masculino, beleza? Pode ser também consultinha, como vocês gostam de fazer, tirar dúvidas. Homens, por favor, também vejam, venham com dúvidas, perguntem, mulheres também, vamos ver se a gente faz algo no nosso Zoom, beleza? Vamos lá? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Falei muito porque é uma área que eu gosto de atuar, uma área que eu pretendo atuar, tá bom? Então achei que é mais importante, que seria interessante trazer todas as informações para vocês, porque a gente está fazendo aulas muito, muito rápidas. Então a gente precisa dar um pouco mais de conteúdo para vocês. Deus abençoe, até mais, até breve.